Olá, meninos e meninas, como estão? Tudo bem? Espero que vocês estejam bem, com saúde, com paz. A gente está quase terminando esse semestre agora, né? Graças a Deus, estamos chegando mais pertinho. Temos só essa semana e a próxima aí de aulas. Vocês farão provas, não é? E a gente já está terminando para dar um refresco, vocês relaxarem e descansarem um pouquinho. Então, vamos ter mais essa aula e a próxima, né? Então, aproveitem, tá? Reflitam um pouco mais a respeito de tudo que tem acontecido esses últimos 2 anos, né? O ano passado e esse, que a gente tem que tentar ressignificar muitas coisas, não é isso? E aí, esse assunto de hoje, ele trabalha muito, muito, muito essa questão da gente repensar e refletir e, por que não dizer mesmo, ressignificar algumas questões entre a humanidade inteira e entre a sociedade como um todo, entre as pessoas, entre as famílias, entre as pessoas da família, entre as pessoas da comunidade, entre as pessoas do seu convívio próximo, quer na escola, quer seja no seu bairro, na sua vizinhança, na sua família. E no mundo, né, todo, no mundo inteiro, entre as nações, dentro do nosso país, a situação que nós temos vivido de pandemia, a situação de dificuldade financeira, são muitas questões atreladas e que têm uma relevância e importância muito grande nas nossas vidas, e principalmente essa questão da saúde, né? Então a gente vai fazer a leitura desse pequeno texto e a gente vai refletir um pouquinho em cima de tudo isso. O título diz: Vamos pensar, onde estão as fronteiras? Conta-se que um menino desejou durante anos se tornar um astronauta. Ele desejava ver o nosso planeta lá de cima. Para isso, ele estudou muito o que a escola poderia lhe oferecer. Debruçou-se sobre mapas e decorou a localização de todos os países. Formou-se e conseguiu realizar o seu sonho. Após a sua primeira viagem ao cosmos, ao retornar, perguntaram-lhe o que mais o surpreendera naquela emocionante viagem. E ele disse: Durante anos, estudei todos os mapas e compreendi todas as fronteiras que os seres humanos estabeleceram para cada país, muitas vezes derramando sangue para isso. Mas lá de cima, o que mais me surpreendeu foi o fato de não conseguir enxergar nenhuma dessas fronteiras. Então, a pergunta que fica: onde estão as fronteiras que separam os seres humanos? É um texto pequeno, mas é um texto muito forte, é um texto que traz uma série de questionamentos, né? Nós compomos a espécie humana, não é? Pelas ciências, nós somos o Homo sapiens, que somos seres que conseguimos raciocinar, somos seres pensantes, que conseguimos refletir, que temos inteligência. E diante de tudo isso, a maior parte da população tem diferenças, né? Existem diferenças culturais, diferenças econômicas, diferenças de características estereotípicas. Eu posso falar em relação a tom de pele, a tom do cabelo, a forma do cabelo, até ao formato dos olhos. Nós temos essas diferenças, sim. E temos também as diferenças do tipo de religiões que cultivamos, do tipo de crenças, de sermos povos mais primitivos ou não, né? Hoje em dia, dificilmente a gente ainda encontra pessoas que não têm contato com outros seres humanos, mas ainda existem. Aqui mesmo no Brasil existem tribos indígenas que elas não têm um mínimo contato com
com o restante da espécie humana, que não conhece nada dessas tecnologias que nós conhecemos. E durante todos esses anos, esses milhares de anos que a Terra existe e que o homem habita essa superfície terrestre, ele já brigou muito, ele já lutou muito, ele tentou cada vez mais conquistar mais terras, mais espaços demográficos, com a finalidade de serem nações mais fortes, de serem nações dominantes, né? Porque nessa relação sempre existirão os dominantes e os dominados. E por conta disso, as nações, elas geraram essa distribuição cartográfica. Como é que eu posso dizer essa distribuição cartográfica? É justamente o homem criou essa forma de dividir as terras, né? Achou uma maneira de, através do papel, do desenho da terra, se fazer a repartição dessas terras entre as nações. E isso ainda hoje é motivo de transtornos, de guerras, e já foi motivo de muitas guerras bem sangrentas, né? Vários povos disputando o mesmo espaço. Quem nunca ouviu falar que até hoje duram a questão lá no Oriente Médio, ali na região onde Jesus andou, não é? Onde Jesus passeou por ali. E é um conflito histórico, porque dura muitos anos, desde que o povo hebreu ele foi escravizado no Egito, que ele saiu da sua terra e foi escravizado. Aquela região onde eles moravam anteriormente, ela foi habitada por outros povos, que hoje é conhecido como povo palestino. E aí o êxodo, que é a saída desse povo do Egito, esse êxodo durou mais de 40 anos. Pessoas viveram nessa transição, nessa viagem. Famílias inteiras morreram e nasceram durante essa viagem que eles faziam a pé, né? Não existia outra forma de se locomover, a não ser alguns poucos através de animais, né, de cavalos. Enfim, foi uma travessia que durou muitos e muitos anos. E até hoje isso é motivo de conflito, de briga, né, nos territórios. Então, o interessante é que esse garoto, que na época era um garoto, que ele queria conhecer, ver a terra de cima, ele se admirou, porque de cima não existe essa demarcação, esse território demarcado que a gente conhece, que são os mapas, né? Que cada país tem o seu desenho, tem a sua extensão territorial definida, que dentro de cada país tem os distritos ou estados que são bem definidos também, que cada município também tem o seu mapa territorial bem desenhado. Enfim, tudo foi invenção humana, claro que para tentar até minimizar alguns problemas e se viver melhor em sociedade, mas que, por outro lado, também traz grandes dissabores, né? E grandes prejuízos, porque muitas vezes as pessoas brigam por conta disso. E é o que vem sempre acontecendo. De vez em quando você vê o povo israelense, que é naturalmente da religião judaica, e brigando contra o povo palestino, que é naturalmente da religião islâmica, né, do islamismo. Então, são duas religiões também bem antigas, que não são cristãs, né? Eles não são cristãos, né? São povos de duas outras religiões. E o interessante é que, por exemplo, a cidade de Jerusalém, ela é habitada e ela é dividida por esses três povos, que são cristãos, muçulmanos e judeus. E se houvesse realmente respeito entre as pessoas,
podia se conviver em perfeita harmonia. O problema é que as pessoas realmente não respeitam o direito dos outros. Então a pergunta que fica: onde estão as fronteiras que separam os seres humanos? Essas fronteiras elas estão justamente aí, no preconceito, né? Elas estão na misoginia, elas estão no sexismo, elas estão na xenofobia. O que talvez sejam palavras estranhas para vocês, mas a gente vai retomar aqui. Então, o que é o preconceito? Já foi falado a respeito disso aqui com vocês. É a forma de você não conhecer. Você não conhece algo e já julga. Você tem um conceito pré-estabelecido que muitas vezes você não sabe o que é e você julga o livro pela capa. Você não conhece, mas já julga mal. Então, do preconceito são gerados várias expressões que a gente usa muito hoje, que é a homofobia, né? Essa questão da raiva, porque assim, fobia está relacionada a medo, mas não é medo da pessoa ter outro tipo de orientação sexual que não seja o heterossexualismo. Não é medo, é realmente um preconceito, é um distanciamento, é uma forma pejorativa de avaliar o outro, sabe? De achincalhar a imagem do outro, pelo tipo de religião que ele tem. A xenofobia é pelo povo, né? Pelos povos, é essa forma que você tem de menosprezar, de difamar, de humilhar. Pessoas que você julga ser de um povo inferior. Aqui no nosso país acontece muito isso em relação aqui ao norte e nordeste. As pessoas têm muita xenofobia com relação às pessoas que moram no norte e no nordeste. Acham que são pessoas encostadas, mais preguiçosas, que não são inteligentes. Então, é um tipo de preconceito também, não é? A misoginia, ela está relacionada à questão sexual de gênero entre homens e mulheres. Quando o homem ele é misógino, né, ele acha que o outro sexo é inferior ao. Não é nem o outro sexo, é a questão relacionada à mulher mesmo, né? O gênero masculino, o homem que se acha machão e tudo, ele é misógino nesse sentido. E ele, geralmente, ele tem esse preconceito contra a mulher, não é? Porque o sexismo ele pode ser exercido por ambos os lados. A misoginia não. A misoginia realmente é do homem para com a mulher. Ele menospreza, diminui a figura da mulher, né? O sexismo já é com relação aos dois, né? Tanto homem contra mulher, mulher contra homem, essa questão de você achar que a questão do incapaz, né? Uma mulher é incapaz de fazer algum determinados serviços, porque são serviços de mulheres, assim como existem determinadas coisas que só são voltadas para o homem, que a mulher não deve fazer, e existem coisas que só a mulher deve fazer e o homem não pode fazer. Então, isso é a questão do sexismo em si. E a misoginia não, é a raiva mesmo, é o menosprezo, é a diminuição da mulher. E que geralmente as pessoas que são muito misóginas, em situações extremas, elas podem cometer os crimes contra as mulheres, que a gente chama hoje de feminicídios, né? Então são muitos termos, eu sei que são muitos termos, mas que essas expressões é que elas realmente elas separam os seres humanos, elas constroem essas fronteiras, não é? Então aqui, ó, são perguntas que vocês vão responder na tarefa de vocês. Aqui tem os balãozinhos para vocês já irem vendo, mas é para responder na tarefa, né? A tarefa que está anexada. Então, vocês vão responder. Quem colocou as fronteiras onde elas estão? Então, a gente já falou disso aqui. Quem foi que colocou? Foram os próprios homens, não é? A espécie humana. No sentido de que era necessário dividir para organizar a sociedade, as nações, um determinado grupo lutando contra o outro. E qual foi os motivos?
a questão de poder, a questão da hierarquia, de quem pode mais, quem manda mais, não é? Sempre é o que determina, basicamente. Mas vocês podem pensar em mais coisas para enriquecerem as respostas de vocês. E quem pode tirá-las de onde estão? Por quê? Olha, gente, quem foi que botou lá? Não foram os homens, não foi a espécie humana? Então, quem pode tirar também deveria ser os homens, não é? Então, a gente tem que trabalhar para isso, a gente tem que trabalhar para a quebra desses paradigmas, desses padrões que estão impostos aí. E, eu vou desconstruir as nações, eu vou desconstruir essas fronteiras. Não. É impossível hoje em dia se fazer isso nesse sentido, mas a gente pode quebrar os preconceitos, a gente pode quebrar a homofobia, a gente pode quebrar a xenofobia, a gente pode minimizar as intolerâncias religiosas, porque se a gente viver com respeito ao outro, com respeito ao seu semelhante, as coisas funcionam muito bem. Então, somos nós que podemos fazer isso, né? Por quê? Porque é necessário, porque o mundo está vivendo de uma forma muito globalizada, onde as informações chegam muito rápido, mas ao mesmo tempo as coisas estão ficando meio que bizarras ultimamente. A gente ouve cada absurdo que tem acontecido no mundo. Aí tem muita gente que diz, isso aqui é mimimi, isso aqui não existia antes. Só que a sociedade ela se transforma, o mundo ela se transforma. As coisas nunca vão ser como elas eram antes. Tem uma música do Lulu Santos que diz assim, nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. É a pura verdade, porque tudo passa, tudo sempre passará. As coisas elas vão mudando, vão evoluindo, vão transformando e a gente tem que acompanhar essas mudanças. Eu não posso querer que as coisas aconteçam hoje como elas aconteciam há 30, 40 anos atrás. E isso traz muita intolerância, porque existem muitos grupos, e principalmente religiosos, que querem enquadrar as pessoas. E a gente não é igual, a gente pensa diferente e tudo isso tem que ser respeitado, né? Então, como essas fronteiras podem atrapalhar as relações de cooperação entre as pessoas e países? É justamente isso que eu estou acabando de dizer. Se nós não rompermos essas fronteiras do preconceito e de todas essas questões que o acompanham, como é que a sociedade ela pode viver em cooperação? É impossível se cooperar dessa forma, porque a cooperação ela requer a união, ela requer atitudes conjuntas, ela requer essa junção, não é? E de várias cabeças pensando juntas e tudo isso. Então é necessário um ponto de interseção entre cada grupo, entre as pessoas que pensam cada país. A gente tem vivido aqui no nosso país situações absurdas que estão relacionadas à política, principalmente ao governo do nosso país. Então é preciso a gente ter muito cuidado, porque são coisas muito intolerantes que têm acontecido, são pessoas que acham que um lado presta e o outro não. A gente não pode ser radical a esse extremo, tá certo? A gente tem que ter tolerância, né? E na vida, há somente fronteiras físicas ou também há fronteiras psíquicas? O que vocês acham? Eu acredito que tenham muitas fronteiras físicas, mas existam muitas psíquicas, principalmente essas de cunho político. Elas estão muito relacionadas ao pensamento, ao emocional. E o que podemos fazer para cruzar essas fronteiras das pessoas que amamos? Gente, a palavra-chave, básica, mágica, é o respeito. Não existe outra forma, tá? A gente tem que entender o outro como ele é. A gente tem que ter empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro para poder a gente observar tudo por aquelas janelas lights lá, como eu estava falando para vocês. Ver as coisas por vários ângulos. Nada de ter só um olhar unifocal, né? O olhar tem que ser multifocal, né?
para criar essas janelas light, tá certo, gente? E aqui, nessa última página dessa aula de hoje, vocês vão ver, é o dia da sessão pipoca, geralmente traz alguma sugestão para vocês, né? Então, a nossa dica da semana é Um Sonho Impossível, que é um filme emocionante, baseado em fatos reais, que conta a história de um adolescente chamado Michael Warrer. Michael é um garoto que sobrevive sozinho, sem os pais, vivendo de acordo com suas possibilidades, sem lugar certo para morar, sem dinheiro para se alimentar, sem uma família em quem se apoiar. Quando é encontrado na rua por Legiane, eu não sei esse nome, Turrai, ela o vê em pleno inverno, usando bermuda e camiseta, e se sensibiliza com a sua situação. Ao saber que o garoto é colega de turma de sua filha, ela insiste para que Michael ou Michel, certo? Mas é Michael porque deve ser um filme de origem inglesa ou americana, então é Michael. Passe aquela noite de forte frio na casa dela. Então, por causa do seu jeito acolhedor, carinhoso e honesto, que cativa a todos, ele fica outras noites e Michael passa a fazer parte da família, né, do Roy. Apesar de viverem em contextos tão diferentes, seus mundos se cruzam e as fronteiras deixam de existir. Então, é um filme assim, uma sugestão, um filme interessante, talvez muitos de vocês já tenham assistido. Ele é um filme conhecido, né? E vocês podem assisti-lo novamente, ou se não, assisti-lo pela primeira vez. Então, me esforço para ser melhor a cada dia, pois bondade também se aprende. Cora Coralina. Isso aqui, gente, é uma coisa muito séria, uma coisa muito importante. Tem gente que diz assim, eu não perdoo, porque eu sou rancorosa, eu não sou assim, não vou mudar. Não, gente, não concordo com isso, tá? Essa questão do você ser é uma questão de atitude. Você pode ser aquilo que você quiser. Então, a pessoa ela tem que se esforçar para ser uma pessoa melhor. Ela tem que tomar propósito na sua vida. E a partir do momento que eu coloco na minha cabeça que eu vou ser uma pessoa boa, eu posso ser boa sim. Que eu vou ser uma pessoa empática, eu posso ser empática sim. Eu não posso achar que por ser sincera eu tenho que ser grosseira, mal educada. Sinceridade não é a mesma coisa que grosseria, que falta de educação, tá certo? Então, quando eu decido ser alguma coisa boa, eu posso ser. Isso é uma decisão, tá certo? E claro, vai requerer esforço? Vai, mas é uma decisão sua. E a outra frase aí fala sobre Cora Coralina, né? Que é o pseudônimo de Ana Lins, na verdade, de Guimarães Peixoto Bretas. Nasceu em 1889, faleceu em 1955. É a grande poetisa do estado de Goiás. Só em 1965, aos 75 anos. Gente, será que eu tô lendo certo aí? É na 1985 que ela faleceu, né? Então, só em 1965, aos 75 anos, ela conseguiu realizar o sonho de publicar seu primeiro livro, Poemas dos Becos de Goiás e as Histórias Mais. Ela é uma conhecidíssima poetisa do nosso país, Cora Coralina, que na verdade era só o pseudônimo dela, né? Que o nome dela mesmo era Ana Lins. Tá certo? Leiam Cora Coralina, procurem na internet, saibam um pouco mais sobre ela, vocês vão gostar muito. Beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima, tá bom? Até mais.